Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, então vou pedir que vocês abram, por gentileza, a apostila de vocês na página 11. Bem, nós já conversamos na aula passada sobre os pronomes, né? E eu disse a vocês que nós focalizaríamos os pronomes demonstrativos e relativos, porque eles têm regras muito específicas de uso, né? Que nós deveríamos aprender ao longo das nossas aulas. Bem, então nós ficamos de conversar um pouco sobre os pronomes relativos na aula de hoje, tá? Bem, eu vou tentar passar esse conteúdo para vocês da maneira mais breve, resumida e simples possível, tá? E eu separei aqui algumas frases para a gente conversar sobre o pronome relativo, tá? Bem, quais são os pronomes relativos, né? O que é o relativo universal, que se aplica a quase todos os casos, né? Que, o quem, tá? Que deve ser utilizado, né? Sempre para fazer referência a pessoas, tá? Que, quem, o qual e suas variações, né? O qual, a qual, os quais e as quais, né? Que geralmente equivale ao que. Então a gente reserva, né, o emprego desse pronome, o qual, a alguns casos em que há necessidade de desfazer ambiguidades, né? Ambiguidade é essa que, se nós optarmos pelo pronome que em vez de o qual, vai ser mantida, tá? E que, quem, o qual, cujo, tá? O cujo e suas variações, né? Cujo, cuja, cujos e cujas devem ser usados, né? Esses pronomes devem ser usados quando há uma relação de posse, tá? Então, que, quem, o qual, cujo e onde. O onde deve ser usado sempre quando há uma referência a lugar, ok? Então esses são os pronomes relativos, tá? Para que eles servem? Os pronomes relativos são empregados nos textos, né? Sempre retomando o antecedente, ou seja, sempre retomando o termo que é colocado anteriormente a ele, eliminando repetições desnecessárias do nosso texto, tá? No nosso texto. Então percebam que aqui nós temos duas frases, ó. O menino trouxe o livro, tá? Primeira frase, primeira oração. Segunda oração, o menino é muito inteligente. Qual é o elemento que se repete nas duas orações? O menino. Empregando um pronome relativo, a gente consegue eliminar essa repetição. Então eu posso simplesmente reescrever essas duas orações, tá? Num único período, eliminando essa repetição. Então, por exemplo, o menino que trouxe o livro é muito inteligente. Pronto, resolvi o problema. Esse que retoma o menino, tá? E elimina a repetição. Beleza? Tá, como eu disse a vocês, o que é o relativo universal. Ele pode ser usado em quase todos os casos, tá? E nós vamos ver quais são as exceções, né? Então, quais são os casos em que o que não dá conta, né, de eliminar essa repetição, de conectar duas orações eliminando repetição de um determinado elemento, tá? Então, por exemplo, normalmente a gente pode usar o que ou o qual e suas variações, tá? Então, vejam aqui essa frase, ó. O menino, o qual trouxe o livro, é muito inteligente. Aqui tanto faz, né, usar o menino que trouxe o livro é muito inteligente ou o menino, o qual trouxe o livro, é muito inteligente. Tanto faz. Então, nesse caso, geralmente a gente opta pelo que, tá? Mas, se quiser usar o qual, também não há nenhum problema, tá? Em outros casos, contudo, se nós usarmos o que, se nós optarmos pelo que, o sentido do enunciado não vai ficar tão claro, tá? O uso do que vai deixar uma ambiguidade, vai deixar o enunciado ambíguo. E aí, nesses casos, nós usamos o qual ou suas variações, tá? Para poder eliminar essa ambiguidade, deixar o enunciado mais claro, facilitar a compreensão. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Renan se casou com a irmã de Lucas, que se formou em medicina. Nessa frase, né, a gente tem, né, nesse período, né, a gente tem o emprego do que como pronome relativo. Beleza, mas o enunciado não fica claro. Quem é que se formou em medicina? Foi o Lucas ou foi a sua irmã? Apenas a leitura do enunciado não nos dá essa informação, ela não fica clara pra gente, né? Ó, vamos ler de novo. Renan se casou com a irmã de Lucas, que se formou em medicina. O que está retomando? A irmã ou está retomando Lucas, né? Isso não fica claro.
Nesse caso, como o qual, né, ele varia justamente para concordar em gênero, né, e número com o termo antecedente, né? Nesse caso, o emprego do o qual ou de uma variável, né, a qual, as quais, os quais, vai resolver o problema, vai eliminar essa ambiguidade. Vamos ver? Bom, para solucionar então essa ambiguidade, a gente pode reescrever essas duas frases da seguinte forma: Renan se casou com a irmã de Lucas, o qual se formou em medicina. Como é o qual, né, como foi empregado a forma masculina do pronome, né, a gente sabe que só pode estar se referindo ao Lucas. Então, quem se formou em medicina foi o Lucas. Agora, vamos ver a segunda opção de reescrita dessa frase, desse período. Bem, Renan se casou com a irmã de Lucas, a qual se formou em medicina. Nesse caso, como o pronome assume a forma feminina, a qual, a gente sabe que só pode estar retomando a irmã. Então, quem se formou em medicina foi a irmã do Lucas e não o Lucas. Perceberam? Então, em muitos casos, tanto faz usar o pronome que ou usar o pronome o qual, a qual, tá? Tanto faz. Em alguns casos em que o uso do que não deixe claro, né, não deixe clara a mensagem transmitida ali no enunciado, né, nos casos em que o uso do que vai gerar uma ambiguidade, aí a gente opta pelo o qual, a qual, para resolver, solucionar essa ambiguidade, deixando então o enunciado mais claro. Beleza? O emprego do quem, gente, como eu disse, né, na explicação inicial do vídeo, é restrito à retomada, né, de pessoas, tá? Então vamos ver um exemplo. O advogado a quem pedir ajuda é muito bom, tá? Então por que a gente usa o quem? Porque quem está retomando o advogado. O advogado é uma pessoa, então o advogado a quem pedir ajuda é muito bom, tá? Outro exemplo que a gente tem aqui é a menina de quem gosto é muito linda, tá? Percebam que aqui a gente usa o quem porque está retomando menina. Ah, eu poderia usar o que nesse caso? Poderia. A menina de que gosto é muito linda. Também posso. Como eu disse, o que é o relativo universal. Então ele se aplica a quase todos os casos, tá? Aqui tanto faz usar o de que gosto ou de quem gosto, tá? Agora, o quem ele só pode ser usado nesses casos em que há uma referência, uma retomada, né, de uma pessoa, de um ser, né, de um ser humano, tá? Vocês devem ter percebido aqui também que não foi empregado o pronome relativo sozinho nesses dois exemplos, nesses dois últimos exemplos, tá? Nós empregamos o pronome relativo precedido, antecedido de uma preposição. Então é o advogado a quem pedir ajuda e a menina de quem gosto. Por que entrou esse a e por que entrou esse de antes do pronome relativo? Quando nós empregamos o pronome relativo, nós precisamos estar atentos à regência do verbo. Se o verbo, né, que está colocado ali posteriormente, né, que foi colocado depois do pronome relativo, exigir uma preposição, essa preposição vai aparecer antes do pronome relativo. Então vejam só, o advogado a quem pede ajuda, quem pede ajuda a alguém. A quem foi pedida essa ajuda? Ao advogado. Então esse a, regido pelo próprio verbo, né, porque quem pede alguma coisa a alguém, vai aparecer na frente do pronome relativo, ok? Então, o advogado a quem pedir ajuda. Quem pede ajuda a alguém. A quem eu pedi ajuda. Então, a quem, né, vai se manter ali na frase, tá? Por isso que a gente usa a preposição antes do pronome quem. E por que a gente usa a preposição de antes do pronome quem aqui no segundo exemplo? A menina de quem gosto é muito linda. Quem gosta de alguém, tá? Então, de quem eu gosto? Da menina. Então, essa preposição de, ela tem que ser mantida, tá? A menina de que gosto. Beleza? Então, apenas fiquem atentos aí à questão da regência. Havendo um verbo colocado depois do pronome relativo que pede uma preposição, essa preposição vai aparecer na frente do pronome relativo. Ela vai ser mantida, tá? E o cujo, gente? Quando é que a gente usa o cujo? Como eu disse no início da aula, quando há uma relação de posse. Vamos ver um exemplo aqui, ó.
A obra do autor carioca ganhou o prêmio. O autor carioca está dando entrevista na TV. A gente tem aqui 2 períodos, certo? E qual é o elemento que se repete, né? O autor. É ele que a gente precisa eliminar, né? A obra do autor carioca, o autor carioca, né? Então aparece no primeiro período e no segundo. A gente precisa eliminar, então, a repetição de o autor carioca. Beleza, e aí como é que isso foi feito? A partir do emprego do pronome relativo. Vamos ver o resultado, ó. O autor carioca, cuja obra ganhou o prêmio, está dando entrevista na TV. Beleza? A gente reescreveu esses 2 períodos em um só, eliminando a repetição de o autor carioca. Agora, por que a gente empregou o pronome cuja? Vamos lá, porque há uma relação de posse. A obra é do autor. Então, o autor carioca, cuja obra. A obra é dele. Há uma relação aqui de posse. Então, a gente emprega o cujo, né? Ou suas variações. Tá? Então, por que cuja? Diferentemente, né, dos outros pronomes relativos, o pronome cujo e as suas variações, ele tem uma particularidade. Ele concorda sempre com o termo que está depois dele, com a palavra que está colocada a seguir. Os outros pronomes relativos concordam com o termo antecedente, tá? O cujo vai concordar, então, com obra, nesse caso. Por quê? Porque obra é a palavra que foi colocada depois do pronome relativo. Então, obra é uma palavra feminino singular, não é isso? Então, a gente vai usar cuja, né, que também é feminino singular. E se a gente trocar obra por obras? E aí a gente vai ter que trocar também o pronome relativo, cuja por cujas, beleza? Para concordar com obras, ok? Vamos ver mais um exemplo, ó. Eu peguei a bolsa da menina emprestada. A menina tem um closet abarrotado de peças lindas. Aqui nós temos mais uma vez 2 períodos e a gente tem um elemento que se repete, né? Que é a menina. Então a gente tem que eliminar essa repetição. Como a gente vai fazer isso? Por meio do emprego do pronome relativo. Então vamos ver? A menina cuja bolsa eu peguei emprestada tem um closet abarrotado de peças lindas. Resolvemos? Resolvemos. Transformamos 2 períodos num só, eliminando a repetição, tá? Com isso o texto fica muito mais simples, muito mais objetivo, muito mais direto, né? Então a gente tem uma fluidez melhor na leitura e uma eliminação de repetições ali desnecessárias que vão tornando o nosso texto cansativo, maçante, tá? Beleza, por que a gente usou cuja aqui? Primeiro porque cuja está concordando com bolsa, né? O pronome cujo e suas variações sempre vão concordar com o termo que vem depois, né? Que vem a seguir. Então, cuja, bolsa. E se a gente trocar bolsa por roupas, vai ser cujas roupas. E se a gente trocar bolsa por sapatos, cujos sapatos, tá? Então, o cujo e suas variações vão sempre concordar com o termo que vem a seguir. E por que cuja? E não quem? E não onde? Bem, aqui há também uma relação de posse, né? A bolsa é da menina, então a menina tem a posse sobre a bolsa, tá? Então por isso que a gente usa o cuja, ok? E para concluir, o pronome relativo onde deve ser empregado apenas fazendo referência a lugar. Cuidado com isso, porque muitas pessoas têm usado onde, principalmente na oralidade, como se fosse o quê? Como se o onde fosse o relativo universal. E aí as pessoas saem empregando o onde em qualquer frase. Em frases do tipo, ó, na família onde não há respeito, todos são tristes. Eu fiz a prova onde as questões foram anuladas. Esse emprego do pronome onde é considerado incorreto. Por quê? Porque o onde aqui não está retomando um lugar físico, né? A família é um lugar? Não. A prova é um lugar? Não. Então, nesses casos, não usem o pronome onde, porque o pronome onde deve ser usado apenas retomando um lugar, tá? Quando é que o uso do onde é correto? Em sentenças do tipo, o bairro onde moro é tranquilo. Por quê? Onde está retomando bairro, está fazendo referência ao local. A escola onde estudo é muito boa. O onde está retomando a escola. A escola também é um lugar. Perfeito. Então, o que eu posso usar para corrigir essas 2 frases iniciais que eu mostrei aqui para vocês, em que o uso do onde não está adequado? Ó, eu fiz a prova em que as questões foram anuladas. Pronto. Ou eu fiz a prova que teve questões anuladas, né?
eu fiz a prova na qual questões foram anuladas. Então aqui vocês podem usar o em que, o na qual, tá bom? Na família onde não há respeito, todos são tristes. A gente pode tirar o onde e substituir por em que. Na família em que não há respeito, todos são tristes. Pronto, resolvemos o problema. Troquem o onde por em que. Ok? Bem, então por hoje é só, vamos ficar por aqui. Vou deixar no final do vídeo a descrição da atividade devolutiva e também do dever de casa, tá bom? Beijo enorme para vocês, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Vamos caprichar nos exercícios, porque o emprego dos pronomes relativos, né, traz aqui muitas regrinhas, então a gente precisa fazer muitos exercícios para poder fixar esse conceito, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!